Olá, olá! Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Palavra Rápida. Estou muito feliz que você esteja aqui e espero muito do fundo do meu coração que você vá até o final desse episódio. A mensagem de hoje está muito legal e eu acredito que é uma semente muito poderosa para edificar o seu coração. Então vamos comigo até o final, são poucos minutos que podem mudar a sua semana. E antes de ir para a mensagem de hoje, eu quero te fazer um pedido muito singelo. Se você está me ouvindo pelo YouTube, se inscreva no meu canal, deixe uma curtida nesse vídeo. É um gesto tão simples, mas que muda muito a minha vida, contribui muito com esse trabalho. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, siga aí o meu perfil, assim você receberá os episódios em primeira mão sempre que eles forem ao ar. Posso contar com você nessa pequena atitude aí? Espero que sim. Vamos então ao assunto de hoje. Você já deve ter ouvido aí, você já deve ter lido o título, já sabe do que vamos tratar, mas antes de ir direto para o texto, eu quero preparar o terreno aqui com você, eu quero preparar o ambiente aqui com você para a gente entrar nesse assunto. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o dinheiro é um tema muito importante e que se engana quem pensa que falar sobre finanças, patrimônio e dinheiro não tem nada a ver com a vida cristã. Por muito tempo, esse foi um assunto marginalizado dentro da igreja. E não pode ser assim. Nós precisamos falar disso e eu quero te provar o porquê. Dinheiro é a única coisa que Jesus disse que pode ser o Senhor da sua vida além de Deus, caso você vacile, obviamente, né? Isso está expresso no Sermão da Montanha e podemos encontrar o relato lá no capítulo 6 de Mateus ou 16 de Lucas, onde Jesus claramente diz que é impossível servir a dois senhores, visto que nós tenderemos a amar mais a um e menos ao outro. Então, dessa forma, não podemos servir a Deus e às riquezas, colocando então uma clara contraposição entre quem nós decidimos servir, se é a Deus ou as riquezas. Então, há um antagonismo entre o dinheiro e Deus. Se o dinheiro tem o poder para usurpar o senhorio da minha e da sua vida, nós precisamos falar sobre ele e sobre temas da vida cristã que se relacionem com ele. Afinal, o único Senhor que queremos é Deus. Então, se essa é a nossa intenção, se essa é a vontade do nosso coração, servir a Deus, ter o Senhor como o nosso governador, nós precisamos blindar o nosso coração e a nossa mente contra o dinheiro, para que ele não corra no risco de roubar o lugar de Deus em nossas vidas. E o dinheiro competir senhorio com Deus nas nossas vidas não diz respeito a uma equivalência de força ou poder entre os dois. Não é no sentido de que o dinheiro é forte e Deus também, aí os dois ficam ali brigando para ver quem nos governa. Não, não é esse o ponto aqui. Não é isso que Jesus estava falando, não é isso também que eu quero dizer. Pelo amor de Deus. O que eu estou colocando aqui para você é que se não cuidarmos do nosso coração, se não blindarmos o nosso entendimento, poderemos correr no risco de servir mais ao dinheiro e de tornar ele o Senhor de nossas vidas e automaticamente, segundo o que Jesus falou, nós estaremos desprezando Deus. Entendido isso, vamos lá. O texto da viuvinha está lá no capítulo 21 do evangelho que Lucas relatou. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Lucas, capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. E o texto relata o seguinte: Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O texto que acabamos de ler retrata Jesus usando de uma situação real para ensinar aos seus discípulos. Então, efetivamente, Jesus estava vendo acontecer esse episódio que nós acabamos de ler e usa deste momento para estabelecer um ensino, um fundamento aos seus discípulos. E a primeira coisa que nós podemos aprender
com essa colocação de Jesus é que o valor de uma oferta diante de Deus não está relacionado à quantidade, ao montante, visto que fica muito claro o fato de que os ricos deram uma quantidade bem maior de dinheiro, e isso não tornou a oferta deles maior que a oferta da viúva. A segunda coisa que podemos aprender é que o valor de uma oferta está relacionado com a proporcionalidade daquilo que estamos entregando em relação àquilo que temos. Podemos confirmar isso quando Jesus expressa: esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, deu tudo o que possuía. Dessa forma, a viúva deu menos dinheiro, mas, proporcionalmente ao que ela tinha, aquelas moedas tinham uma relevância muito maior para o seu patrimônio. Para ficar fácil, vamos fazer uma ilustração aqui. Imagina que eu e você tenhamos R$100 nas mãos. Tem R$100 na minha e você tem R$100 nas suas. Porém, além dos R$100 que estão nas suas mãos, na sua conta tem mais R$100 mil. Eu, por outro lado, tenho apenas os R$100 que estão em minhas mãos. Se precisarmos ofertar esse dinheiro, quem estará fazendo o sacrifício maior? Essa oferta afetará mais a vida de quem? Esse é o ponto. É muito fácil ofertar se o montante é insignificante para você. É muito fácil doar uma peça de roupa para o seu irmão que não tem o que vestir se o seu guarda-roupas está cheio de looks. Com isso, a terceira coisa que precisamos aprender é que oferta está relacionada com sacrifício, com a abnegação. Infelizmente, muitos falsos mestres vandalizam as ofertas da casa do Senhor e roubam irmãos. Tomam o dinheiro dos irmãos usando de falsos ensinos. Esses homens tomam as roupas dos que pouco têm e os deixam nus, ao invés de vesti-los. Esses homens tomam o alimento dos que estão famintos, ao invés de saciá-los. Tudo isso dizendo ser em nome de Deus. Igualmente, muitos têm mercantilizado a palavra de Deus. Trocam milagres por dinheiro, trocam revelações por dinheiro, condicionam a ação do Espírito Santo a ofertas volumosas. Na verdade, esses construíram um templo de adoração ao dinheiro e não ao Senhor. Porém, essa realidade não pode nos fazer abandonar a prática da oferta. Não é porque uns usam disso para o mal, com práticas mentirosas, que nós temos o direito de abandonar a prática verdadeira. Como disse, a oferta não está relacionada com a quantidade que damos. Caso contrário, poderíamos cair no erro de achar que o nosso dinheiro tem poder para algo diante de Deus. A oferta não pode ser algo insignificante para o nosso bolso também, pois a oferta está conectada com um ato de sacrifício. Só há sacrifício se houver dor. De forma geral, eu tenho uma ótica acerca do dinheiro que me faz enxergar a oferta, o dízimo e todas as demais contribuições financeiras com a obra do Senhor como uma forma de declarar o senhorio de Deus sobre a minha vida. Pense comigo, se o dinheiro pode roubar o lugar de Deus e governar a minha vida, eu quero declarar o máximo de vezes que Deus é o Senhor da minha vida e não o dinheiro. E a única forma que eu enxergo para fazer isso é entregando o meu dinheiro ao Senhor com generosidade. Abrindo um parêntese, muitos ficam discutindo se dízimo é obrigatório ou voluntário. Eu penso que essa é uma discussão insignificante. Na maioria das vezes, alguns só querem arranjar um argumento para justificar sua infidelidade ao Senhor. Eu digo isso porque no final, para quem ama mais ao Senhor do que ao dinheiro, pouco importa se é obrigatório, se é voluntário. Quem ama ao Senhor dá com alegria e generosidade, sem apego, sem reservas. Quem ama ao Senhor abre mão das riquezas dessa terra em prol das riquezas eternas. Afinal, como o próprio Jesus também disse, por acaso aquele que não é capaz nem de gerir as riquezas injustas, será capaz de gerir as riquezas justas? Com tudo isso que eu compartilhei aqui, eu gostaria que você compreendesse alguns pontos, em resumo de tudo que eu falei. Primeiro ponto, ofertar ao Senhor é algo sacrificial, não pode ser insignificante, não pode ser a sobra. Ofertar ao Senhor é declarar o seu senhorio sobre as nossas vidas. Quando ofertamos, nós estamos dizendo, o dinheiro não me governa. O terceiro ponto é que ofertar ao Senhor não é um comércio, não é uma troca.
Ofertar ao Senhor não é uma carta de crédito. Toda vez você faz um depósito, todo mês você faz um depósito, até que a loteria celestial te contempla. Não! E o quarto ponto, e não menos importante, é verdade que há bênçãos para os que ofertam, há bênçãos para os que semeiam. E eu quero finalizar o episódio de hoje lendo para você uma das bênçãos compartilhadas por Paulo àqueles que ofertam. Está lá na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 9, do verso 6 ao 10. E Paulo diz o seguinte para os irmãos de Corinto: E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará o fruto da justiça de vocês. É isso. Espero que essa mensagem possa agregar ao seu coração e fortalecer a sua fé. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, nem se eu quisesse haveria como, mas apenas contribuir com mais um fragmento de conhecimento para a construção de um coração que ama ao Senhor. Um abraço e até a próxima. Deixa um comentário aí, me diz o que você achou desse episódio, contribua aqui comigo compartilhando algo a mais. Use esses comentários aqui, eu gosto de conversar com vocês. Vamos lá? Até a próxima!